cantaríamos assim aqui. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Verdade, Deus, obrigado. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Verdade, Deus, aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Verdade, Deus, aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Deus, Santo aleluia. é o Senhor, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Deus. Obrigada, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas
mais a oportunidade. Aleluia! Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá na Epístola de Pedro, Carta de Pedro, segunda. Vamos ler a segunda, tá? Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Mas vamos dar uma conferida para mim. Eu, cabeçudo, na hora da palavra ontem, não gravei a palavra para mandar para os irmãos, para Deus. Tá gravando, pastor? Obrigado, Edmilson. Já fiz um marketing, né, antes da palavra. Minha amada, meu chuchu. Glórias a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, tá? Acharam? Tá depois de 1 Pedro. Diz assim, ó. 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11 e 12. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Glórias a Deus. Vamos 13 só para guardar também. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Glórias a Deus. Pode se assentar. Pedro, fala em Pedro, todo mundo já sabe quem é Pedro. Pedro é aquele cara que era pescador, né? Pedro é aquele cara que foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo juntamente com seu irmão. Pedro, aquele homem de temperamento explosivo. Pedro que nós vemos que viveu tantos milagres, andou por sobre as águas. Pedro que tinha altos e baixos, né? Meu Deus, até que se converteu, né? Porque Jesus Cristo sabia, tanto é que Jesus disse, né? Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. E Pedro, então, ele se converte quando Cristo é crucificado, depois de ter negado 3 vezes, até que Jesus tem um encontro verdadeiramente com Pedro. E Pedro, então, se converte na primeira pregação, todo mundo sabe, na primeira já pregou, já converteu 3.000 almas, se renderam aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro é esse homem. Pedro escreve 2 cartas, né? 1 Pedro, se você for observar, Pedro escreve juntamente com Silas, isso está lá em 1 Pedro 5:12. Na primeira carta, Pedro escreve para encorajar os cristãos, porque estava começando a perseguição, tá? A perseguição estava começando, e Pedro começa a encorajar os irmãos que estavam dispersos, você vai ver isso lá no capítulo 1, estavam dispersos, estavam espalhados. Pedro começa a encorajar esses irmãos, falando, não, irmão, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque tem algo nos aguardando, e começando a encorajar os irmãos. Essa carta agora que nós lemos, que é 2 Pedro, né? Pedro escreve pela segunda vez, e nessa segunda vez também é a última vez que Pedro escreve. Por quê? Porque Pedro seria morto. Pedro sabia que estava para ser morto, entre 64 e 68 depois de Cristo.
Se você for ler lá comigo no capítulo 1, versículo 13, versículo 14 e versículo 15, o próprio Pedro diz, fala assim no versículo 14, e sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já tem me revelado. Mas também eu procurarei em todas as ocasiões que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Pedro já sabia que estava condenado, Pedro já sabia que ia morrer, Pedro sabia que Nero ia pegar e ia matá-lo, e realmente Pedro foi morto, todo mundo sabe, a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado igual Jesus. Pedro sabia que estava prestes a morrer. Quais foram as últimas palavras de Pedro? Na carta, segunda epístola, de Pedro, então, ao invés de falar dos perigos exteriores, fala do perigo interior, dos falsos profetas e tudo mais. E nessa parte que nós lemos, Pedro, nas suas últimas palavras, Pedro pega e fala de algum pessoal que escarnecia da volta de Cristo. Vamos fazer a continha. Cristo foi crucificado no ano 33, nós estamos falando do ano 64, são aproximadamente 30 anos, é isso? 31 anos? 31 anos que Cristo já tinha sido crucificado. E mesmo tão perto, tão recente, as pessoas estavam escarnecendo, estavam zombando, falando, Jesus não vai voltar, Jesus Cristo não vai voltar porque já se passou tanto tempo. Imagine só, menos de 40 anos tinha se passado. Não vai voltar. Pedro pega e fala isso, fala assim, onde está a promessa da sua vinda? Versículo 4 do capítulo 3. Onde está a promessa da sua vinda? As pessoas zombavam. E qual é a diferença? Se passou muito tempo, meu avô falava que Cristo voltaria, como eu sempre digo, meu pai falava, eu falo, e eu estou aguardando. As pessoas escarnecem, falando, zombando, tanto é que aparece tantas portas do fundo, aparece tantas outras coisas, carnaval, zombando de Jesus Cristo. Não mudou, continua zombando, mas a verdade é que a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus não muda. Jesus falou que voltaria, e nessa manhã eu quero falar, Jesus vai voltar em nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Pedro então pega as últimas palavras dele, capítulo 3, ele pega e fala assim, não, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E a palavra que eu quero trazer hoje é Santa Ceia, nós devemos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Qual é a esperança? A esperança é que Cristo voltará. Nós estamos vivendo uma pandemia nunca vista, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Nunca imaginei uma coisa dessa. Nas campanhas aí que nós tivemos, foi dito a respeito de resistência. Foi falado, foi pregado. Esse ano é o ano da resistência. Antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha nos avisado. E realmente esse é o ano da resistência. E nós devemos ter em mente o que? Tudo isso é uma preparação, porque Cristo voltará. Cristo voltará. Escarnecedores aparecem. Pessoas zombando aparecem. Mas eu quero falar uma coisa. Cristo voltará. Últimas palavras de Pedro. Pedro estava falando, igreja, presta atenção. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar como ladrão de noite. Ele fala a respeito da destruição. Pedro, se você for observar a destruição na terra, o céu será consumido em fogo. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante, fala dos novos céus e nova terra. Eis que tudo se fez novo. Deus tem coisa nova para cada um de nós. Deus tem coisa nova para cada um de Aleluia. nós. Isso vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar terra, vai ficar roupa, vai ficar... Esse corpo vai ficar porque nós seremos transformados. Mas Deus tem coisa nova para cada um de nós. A preocupação de Pedro, na sua última carta, sabendo que seria morto por Nero, foi alertar a igreja. Fala, não fica desapercebido. Espera Jesus. Tem essa questão que nós até discutimos, Henrique, a respeito de como é que é pré-tribulacionista, mestre-tribulacionista e pós-tribulacionista, Pré-tribulacionista acredita, que Jesus Cristo vai voltar antes da grande tribulação, que são 7 anos, 3 anos e meio de bênção, entre aspas, falsa bênção e depois 3 anos e meio de tribulação. Mas eu acredito que Jesus vai voltar depois, durante, no meio, passou, estamos em abundância, estamos na paz, depois, meu Deus. E o pós acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação. Nós, como assembleianos, acreditamos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, acreditando no que está escrito lá em Daniel, as 7 semanas de Daniel que faltam. Mas independente se é meso, independente se é pós, independente de qualquer coisa, a igreja precisa estar preparada para a volta de Cristo Jesus. Pedro fala que Jesus voltará como ladrão. Todo mundo sabe que ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe quando, ninguém sabe a hora, ninguém sabe nem como. Mas o ladrão vem.
Da mesma forma, a igreja tem que estar atenta. E se não for pré-tribulacionista, a gente vai ver o anticristo, vai viver tal, glórias a Deus, e embora. E se for pós, tá bom, a gente vai passar pela tribulação e glória. Eu não quero passar por isso, né? Por isso eu creio, aleluias, eu creio que nós vamos subir antes, aleluias, glórias a Deus. Subiremos antes. Mas independente de como for, nós devemos estar preparados. Assim como ladrão, Jesus virá. E a esperança da igreja é o quê? Jesus está voltando. A Santa Ceia é o quê? É lembrar que Cristo foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou com toda a glória, com todo o poder. E lembrar que esse Jesus que ressuscitou, que subiu ao céu, voltará novamente e vai buscar a sua igreja. É o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. E falta pouco para ele se concretizar. Falta pouco. Jesus está voltando. Pestes estão mostrando, rumores de guerras estão mostrando, a natureza está mostrando que Jesus está voltando. Quando? Não sei, mas eu estou aguardando firme e forte em nome do Senhor Jesus. E a igreja também dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Podem zombar, podem falar, podem fazer o que for, mas a igreja está aguardando firme e forte a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Essa foi a mensagem que Pedro quis deixar para a igreja, e essa é a mensagem que Deus toca no meu coração para deixar para cada um de nós. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Podem zombar, falando, está demorando, seu pai esperava, seu avô esperava. Tá, mas eu vou continuar esperando em nome do Senhor Jesus. Ele ainda dá uma resposta, se você for observar no capítulo 3, versículo 8, ele fala assim, ó, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tá? Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Jesus está voltando, essa é a certeza que nós precisamos ter. Tá? Glórias a Deus. Vamos participar, vamos fazer a parte da Santa Ceia? Senão eu falo bastante. Vamos abrir lá nossa Bíblia em 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver se estavam atentos. Vou chamar a pastora para me ajudar aqui. A partir do versículo 23. Fechou? Vamos lá? Diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tá? Momento único, tá? E nós devemos tomar cuidado para não tomarmos a ceia do Senhor indignamente. E nessa hora, no versículo 31, quero fazer uso dele, diz se nós julgássemos a nós mesmos, tá? Nesse período eu quero fazer uma oração com a igreja, e nessa oração, se fez alguma coisa, se tem algum pecado, se tem contra o irmão, pede desculpa para o irmão. Se não tem contra o irmão, é contra a igreja, pede desculpa. Se não tem, é contra você, fez algo, tá? Julga a si mesmo, fala, Senhor, eu pequei realmente, quero pedir seu perdão, sua misericórdia. Se for sério, pode conversar comigo. Se for um pecado, você pode pedir perdão, porque o perdão de Deus é instantâneo. Nessa hora eu quero orar com a igreja do Senhor, tá? Para entregar em si, se tiver algo, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra. O perdão do Senhor Jesus é instantâneo. Tá? Vamos orar junto? Se tiver alguma coisa, coloca nessa oração. Se não tem, só agradece por essa oportunidade, tá? Meu Pai querido e santo, nós estamos aqui orando como igreja. Meu Pai querido, colocando em suas mãos a vida de cada irmão e irmã. Meu Pai querido e santo, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, perdoar nossos pecados. Porque, meu Pai querido, o Senhor diz em sua palavra que o Senhor lança no mar do esquecimento
todo, ó Pai querido e santo, as nossas transgressões. Nessa hora, meu Pai querido, se algum irmão, ó Pai, errou, pecou, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha perdoar, meu Pai. Venha, meu Pai querido, em nome de Jesus, agir. Venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, realizar, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, a purificação, Pai, através do seu sangue, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aproveitando que estamos em pé, vamos estar orando também pelo pão e o suco de uva, tá? Em nome de Jesus, representando a carne e o sangue de Jesus. Estenda as mãos para cá. Meu Pai querido, nessa hora também queremos apresentar ao Senhor o suco de uva, meu Pai, representando o teu sangue, e o pão, meu Pai, representando o seu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, meu Pai querido, tirar toda a impureza de fabricação. Meu Pai querido e santo, que através desse momento, ó Pai, venhamos lembrar, ó Pai querido e santo, de tudo aquilo que o Senhor passou, do sangue que foi vertido na cruz, meu Pai querido e santo, e do seu corpo que foi esmiuçado pelos nossos pecados. Meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido e santo, te pedimos, abençoe, meu Pai, esses alimentos em nome do Senhor Jesus. Eu peço para a pastora distribuir, e nessa vamos louvar um hino. Opa, glórias a Deus. Porque Ele vive, eu posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias a Deus, aleluia. Nossa esperança está em Cristo Jesus, aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, lá no versículo 23, glória. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Glórias a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez. Vamos estar comendo o pão, em nome do Senhor Jesus, todos juntos. Tá? Cuidado para na hora de abrir, está um dedo papo. Eu já fiz isso. Vocês conseguiram abrir? Devemos ter feito. Ô, glória, consegui. Glórias a Deus. Todos juntos comemos em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por Aleluia. Obrigado, Pai querido e santo, pelo seu corpo ter sido, ó Pai querido e santo, obrigada, Senhor. ter sofrido. Aleluia. Meu Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, Santo e poderoso. nós te adoramos, ó Senhor. Glória, glória, glória. Exaltado é o teu santo nome, Senhor. Glória. Oh, Senhor Deus, glória, glória, glória. Aleluias. Maravilhoso Deus. Obrigado, meu Pai querido e santo. Obrigado, 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 Deus. Glórias a ti, Deus, te louvamos. Aleluia. No versículo seguinte, diz assim, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tá? Todos juntos, vamos abrir. Paz a Deus. Amém. Levamos juntos em nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, meu papai amado. Obrigado, Senhor. Grande é o Senhor. Obrigado pelo sangue derramado, ó Pai querido, na cruz. Obrigado, ó Pai querido e santo, pelo teu amor, ó Pai querido, demonstrado. Obrigado, ó Pai querido e santo, porque o Senhor, ó Todo-Poderoso e Santo, se rendeu, se entregou, ó Pai, por amor, se entregou, ó Pai querido
Amém. Me ajudem aqui. No Getsemane foi. Opa, meu Deus. Isso mesmo. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, moveu os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, mover os cravos das mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi por mim e por você, aleluia. Por mim e por você, tanto sofrimento. Por mim e por você ele carregou aquela cruz. Por mim e por você ele sofreu aquelas chibatadas. Por mim e por você ele ficou lá pendurado. Por mim e por você, aleluia. A Bíblia nos diz que quando jogaram a lança na sua lateral, Jesus tinha sofrido tanto que saiu água e sangue. Mas foi por mim e por você. No último suspiro, Jesus pega e entrega seu espírito, sua alma